Olá pessoal, e aí gente, tudo bom? Vamos colorir? Vamos lá, né? Eu vou inaugurar hoje o livro, né, dos lugares. E fiquei bem na dúvida, né, se eu faria o uso primeiro dele ou do oceano. Mas o oceano ainda tá me pegando ali também, porque, ai, olhando ele assim ao vivo, né, ele tem uns detalhezinhos. Ele é muito lindo, mas eu tô achando que eu vou ter que jogar ali um branco em muitas partes para amenizar aquele excesso de detalhes. Mas, então, vamos começar com esse aqui. Vejam só, me ocorreu uma ideia, porque eu estava pesquisando o material da Wilson e Newton, que é o New Color, né, um bastão de aquarela. Quando, hoje, né, pensando assim na aula, lá, eu pensei assim, poxa, mas peraí, eu tenho um estojinho de aquarelas que tem 24 cores e que eu não uso faz muito tempo. E claro, o que acontece com esse estojo? A gente se depara mais assim com uma cor que você vê, né? Que ela tem um certo nível de corante, diferente de um estojo de aquarela realmente profissional. Então, eu deixei, né, esse estojo, que ele tá muito tempo sem usar. E foi aí que eu pensei, mas pera lá, se eu tô querendo um New Color para fazer uma mescla com o lápis de cor, por que que eu não tento essa experiência com Koh-i-Noor 24 cores, que tá parado, né, e eu vou gastar. Então, é o que vocês vão me ver fazer. Não sei o resultado, porque é uma experiência. Eu também tô com isso na mente e eu incentivo vocês a isso, vocês sabem, de a gente executar as ideias, principalmente no processo artístico, que você às vezes pensa. E é isso que a gente vai fazer. Aqui, então, foram as cores que eu voltei a testar, né, de cada círculo desse, ó. Então, aqui, esse círculo estar aqui, olha só. Aí, aqui seria o branco, né, que não tem por que usar. Aqui, vejam só, seria esse aqui, seria essa coluna aqui, ó. Essa daqui. E aí, eu vi que eu tenho essas duas cores bem bonitas. Essa aqui, né, e essa aqui, bem interessante. Principalmente na África, porque eu acho que hoje a gente vai pintar a África. A savana africana. Aí esse com mais vermelhos seria esse aqui. Bem bonito, né? Olha essa cor. Fantástico. O que esse estojo me parece bom? Justamente pra gente colorir. E esse seria esse aqui, né? Então, reparem que depois, quando ele tá sequinho, que você compra, você enxerga bem as cores. Depois que você umedece, ele fica assim. Então, essa identificação que ficou meio chatinho nesse estojo. Bem, depois que eu fizer a base, então, com esse estojo da pintura, do colorido, aí sim eu vou usar lápis de cor e eu vou usar o Faber-Castell profissional, porque eu quero justamente ver essa mistura. Aí vocês poderiam pensar, poxa, então, por que você já não usa o lápis aquarelável? Porque eu vou querer fazer um teste. A minha ideia é o quê? É fazer uma base de cores, pintando boa parte do espaço, tá? Até para eu ter uma customização, vamos pensar assim, de tempo. E aí sim eu vinho com lápis de cor, porque, por exemplo, eu quero fazer essa girafa no seu processo mesmo de volume, de manchinhas, tá? O carro. Então essa é a ideia, vamos ver se vai funcionar. Eu espero que sim. Aí, então, né, eu já fiz muito céu azul, muito céu laranja. Hoje vamos dar uma variadinha. E aí, o que eu pensei? Se eu faço um céu rosa, ele acaba afetando aí toda a minha cor, né? Todo o resto, assim, todo o conjunto. Então, eu vou pensar num céu, assim, que eu tenho aqui um sol, né? Ainda. Mas eu vou pensar em um céu cinza azulado. Então, vamos ver aqui. Vamos lá. Então, eu vou pegar um pincel da Faber-Castell mesmo, aquele estojo.
E a minha ideia nesse céu agora é justamente fazer o uso o quê? Desse rosa, que é bem bonito, né? Parece um goiabinha. Com esse cinza, que tá bem claro. E com esse azul. Mas eu acho que esse azul tá muito aceso. Acho que tem que ser esse, hein? Bem, antes disso, vamos marcar aqui esse sol. Então, eu vou marcar aqui o sol. Esse ali tá sujo um pouquinho de verde. Vamos ver. Então, você já vai entender a ideia de aproveitar essas aquarelas da Koinó, né? Justamente aqui, no colorida. Então, no geral, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer da aquarela a base. Então, vejam só. Quando eu pensei no Neocolor, em adquirir, foi justamente para isso aqui, ó. Porque como ele é um bastão, o que eu pensei, né? Que ele iria ali me ajudar a fazer o uso da cor de uma maneira mais abrangente, sabe? Justamente nessas áreas de fundo.
vocês viram que essa parte foi feita um dia antes. Vejam só. Pra quê? Pra eu ter um papel totalmente seco, até porque ele ficou bem, né, bem úmido, bem fragilizado. E se você pegar o papel úmido, fragilizado e pintar, colorir, com certeza vai rasgar, né? Atrás, ó, engraçado, né? Ele mancha bem, mas em compensação eu não tenho nada aqui atrás. Não tem problema. E aí passou um pouquinho aqui pro desenho seguinte, né? Que aqui vai ser uma representação aí de um comérciozinho do México. Mas tudo bem, porque ali foi coisa pouca. Não vou mentir que eu nem lembrei de olhar. Vamos lá. Aqui é o estojo, né? Que vocês sabem aí que eu adquiri de 36 cores. E aqui são minhas cores da Policromos avulso, que eu fui comprando gradativamente, né? E vou seguir, então, toda essa linguagem que eu já fiz com essas cores. Vamos começar pelo fundo? Então, vamos lá, né? Baseado aqui. Aqui tá, né? Deixa eu ver como é que eu vou arrumar isso aqui. Então, vejam só. Eu vou continuar justamente com essas cores, agora fazendo uso do lápis de cor. Ó, então, vou começar com esse mais claro, que é a base mesmo. Ó lá. E olhem que legal como ele vai tirando. Ele ajuda muito a tirar esse pigmento. Como eu já tenho do lápis, né? Como eu já tenho a base, eu não preciso ficar aqui colorindo muito. Por isso que eu tive essa ideia. É uma maneira até da gente fazer coloridos mais rápidos, já que a gente tem muita coisa para colorir, né? É muito trabalho, ou melhor, são muitos coloridos. Ó, essa aquarela da Koinó, ela deixa uma textura meio que porosa. É engraçado. Provavelmente das cargas que são utilizadas. E isso também faz com que ela não sirva mais pra mim, no caso, né? Pra mim aquarelar. Então, eu prefiro realmente ela aqui no uso da ilustração mesmo. Porque ela, para ilustração, ela é fantástica. Ela é bem bonita. Eu vou usar essas cores aqui. Deixa eu ver aqui agora um lilás. Vou fazer um céuzinho mesclado, né? Agora eu tô vendo que eu não tenho um lilás claro, tá vendo? É assim que eu percebo. Essa aqui eu não quero. É assim que eu vou percebendo também qual é a cor que eu devo comprar. Deixa eu ver. Eu gosto de fazer o teste antes no papel. Ah, joia. Eu vou nem precisar disso aqui, não.
Bem, pessoal, então, ó, aqui a gente tem já, né, o avanço. Quase todo o plano de fundo a gente já está concluído, né? A gente já fez. Só falta decidir esse carro, né? Com as pessoas. Deixa eu achar um ângulo aqui. Pronto. Então, vejam, né? Tá aqui. Vocês viram que eu usei do grafite 6B. Ó, pode... O meu foi Coinó, mas pode ser qualquer marca. Pode ser Faber-Castell, pode ser o que você tiver aí, tá bom? Só pra quê? Pra o cinza do grafite dar um realce aqui nos elefantes. Bem, deixa eu pegar aqui esse amarelo e tentar colocar aqui uma cor meio marfim, né? Aqui, ó. Não sei o nome disso, tá? Tipo garras, né, do elefante. Não fez muita diferença. E aí, o que acontece agora? Eu preciso, então, terminar. Aí eu pensei que eu vou fazer o seguinte, eu vou partir pra a frente, aonde eu vou pintar os dois elefantes aqui da frente. E vou, ó, também terminar a vegetação, tá? Pra então decidir que cor eu vou colocar esse jipe com essas pessoinhas. As pessoinhas menos mal, mas o jipe. Porque eu tô na dúvida, assim, se eu coloco um verde neutro, assim, mais apagadinho. Então, eu tinha pensado nesse, ó. Ia ficar interessante. Se eu coloco bege... Aí, o ruim do bege é que ele vai ficar muito, né? Então, eu pintando o elefante, tá? Do primeiro plano, eu acredito que eu vou ter uma visão melhor de tudo. E vou, então, conseguir concluir. A água também, né? Então, ela vai ficar aqui. E eu já decido. Então, vamos lá para esse elefante. Então, eu vou voltar lá com as mesmas cores. Cinza. E como eu já dei uma base, tipo um ocre, ó. Então, acho que eu não vou fazer o uso dele. Então, eu vou colocar primeiro... Cadê o mais claro? Ó, então, eu tenho 3 tons de cinza. Era esse aqui, ó. Aqui, peraí. Eu comprei avulso. E depois eu vi que eu comprei igual. Ó, igualzinho. Mas nunca é demais, né? Deixa eu colocar o cinza mais claro. Eu vou dar uma base nele todo, ó. Nesse elefante. E eu não quero perder de vista nele justamente essas partes mais claras. Para que ele tenha aí um realce. Outra coisa é o seguinte, não dá pra... Esse barulho é minha cadeira, tá? Não dá pra deixar que todos os elementos de um colorido chamem muita atenção. Eu acho que fica mais interessante quando a gente trabalha de maneira que apenas algumas partes, sabe, assim, chamem realmente a atenção. Nesse caso, como eles estão bem, né, no primeiro plano, vai ser eles, né, os elefantinhos. E aí todo o resto fica por conta do colorido, mas não quero que eles briguem, né, os elementos briguem. Aí agora, esse aqui é mais... Deixa eu ver se eu vou precisar desse. Não, acho que agora não. Deixa eu partir logo pra uma diferença grande. Então, eu vou colocar aqui, ó, a cor intermediária. Vocês viram que eu sempre busco colorir com o que eu chamo de 3 cores, fazendo o quê? Fazendo o tom mais claro, o tom médio ou intermediário e o tom escuro.
Sempre nessa média, podem observar. Então aqui, ó, olhem só, eu tenho um cinza claro, cinza médio, cinza escuro. Justamente para eu criar um degradê da cor. Então, a gente faz um bom degradê utilizando no mínimo 3 cores. Com relação assim, um colorido. E até porque também ele vai fazer, eu vou fazer uso também do grafite. Então o grafite já vai entrar como uma quarta cor, porque é bem mais escuro, né? É bem forte.
Bem, pessoal, então, ó, eu tô aqui fazendo uma... eu adiantei um pouquinho, porque a bateria acabou. E eu não quis trocar a câmera por causa da qualidade, sabe? E ia afetar. Acho que ia fazer uma grande diferença. Então, viram, né? Então, eu optei em pintar um carro mais neutro, que não chamasse muito a atenção, né? Porque quem tem que chamar a atenção são os animais, é a savana. Os personagenzinhos aqui atrás, eu tô pintando aqui, ó, normal, tá? Fazendo uso aí dos lápis de boa, sem... Ó lá, sem nenhum mistério, tá bom? E pronto, então aqui eu já estou finalizando. Vou botar um pouquinho de amarelo aqui, ó. Pra dar a entender aí um pouquinho do reflexo, né? Desse sol. Dessa luz que vem do sol. E é isso. Então, deixa eu aproximar aqui pra vocês verem os personagenzinhos. O colorido, como o desenho e a pintura, o segredo é a gente entender o efeito. Veja bem, dos elementos em si, que estão fazendo parte do colorido, como por exemplo, vou pintar a câmera dela de azul, não. Como por exemplo aí, o pneu, né? Então você tem que entender que você tem um volume, aqui também o carro em si. E aqui, por exemplo, na parte de cá, ó, ele tá pra cá, né? Então vejam só, esse aqui que eu estava vendo, aí tava esperando a câmera pegar uma bateria para eu retomar. Então essa parte aqui, ó, eu faço aqui um pouquinho mais escura do que o capô do carro, né? Então são essas coisinhas que fazem a diferença de um tudo. O banco, vocês estão vendo aí o banco, né? E aí o que acontece? Desse lado de cá, ó, é a dobradura do estofado, né? Isso. E esse lado, ó, está virado pra cá, né? Então, o que acontece aqui? Também sombra. Mais sombra do que a parte do encosto aqui, né? E aqui também. E aí, essa regra, ela vai sendo aplicada em todo o jogo do colorido, sabe? Então, é isso que eu faço. Eu vou ali seguindo, ó, aqui, por exemplo, aqui, né? Aqui tá dentro do carro. Mas aí eu vou aqui, respeitando aqui, ó. Aí você faz aqui mais escuro um pouco, porque está dentro do carro, né? Com cuidado, ó lá. Certo? E a gente, então, terminou. Pronto, não preciso mais ficar... Ele tem um cabelo também, né? Aqui ela segura uma máquina fotográfica. Essa daqui também. É isso, pessoal. Então, pra mim, já está concluído. Então, deixa eu afastar, pra gente ter uma visão... Não vai mais? Pera aí. Pra gente ter uma visão, ó, do todo. Olha que legal, né? Ai, que massa. E pra finalizar, sem exagerar, porque é quase uma noite, você pode pegar aí a caneta gel e aonde a água faz encontro com o barranco, aqui, ó. Ó. Você vai colocar aí um pouquinho de branco da caneta gel. Porque se você for observar, sem exagerar, porque não é o caso aqui de fazer onda, né? Mas existe um certo movimentozinho.
E normalmente, no encontro da água com esse barranco, a gente faz assim um certo reflexo aqui. Ó. Aqui também. Tá? E aí pronto. Aí sim, ó lá. Parece coisa pouca, mas não é. Aí aqui também. Eu acho que eu vou contornar esse preto. Eu detesto. A parte pra mim, assim, mais chatinha dos livros de colorir é o preto, né? Que usa, assim, de uma maneira muito forte. Depois a gente não consegue apagar e deixar sutil. Aí tem que ficar usando guache, ó. Meu Deus, que graça. É uma graça esse livro. Bem, eu fiquei... Engraçado que faz muito tempo que alguém me pediu pra colorir um elefante. Faz muito tempo mesmo. Aí, ó, até que enfim, né? Vou ver se o próximo eu incluo o cavalo. Né? Ele tava na lista. Olha lá que legal. Então, aqui onde ela colocou esse risco preto, eu vou passando aqui a caneta. Fica um pouco artificial também, né? Mas tá tudo certo, né? É colorido. Olha lá. Viram aí que massa? É bem boa, viu, gente? Não vou exagerar, não. Essa caneta, ela é muito boa. É a Gel Roll da Sakura, japonesa. Essa é número 8. E eu devo comprar aí uma ponta mais fina. Que é, se não me engano, é 6. Eu acho que essa marca tem 8, 6 e 10. Pronto. E está concluído a nossa savana. Agora deixa eu arrumar aqui o cenário pra gente tirar essa foto. Olha lá, pessoal. Então, a nossa savana está super concluída, né? Então, deixa eu dar um zoom. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Dá o like, gente. Deixa um comentário e compartilha. Me acompanha, eu agradeço. E vamos colorir, vamos desenhar, vamos aquarelar, fazer alguns artesanatos, tudo isso aqui no canal. E ainda temos o Diário de Artes e os nossos trabalhos aí com o nanquim. Então, show. É fascinante, né? O colorido, gente, ele é fascinante. Faz bem para a saúde, para os nossos olhos. Esses dias vi informação que as cores estimulam e ajudam na saúde dos nossos olhos. Então, que melhor estímulo do que estar colorindo, fazendo uso de lápis coloridos, né? De cores. É fantástico, né? Então, tá aí. Eu quis pintar diferente, realmente, dando ênfase a uma tarde bem bonita e deu certo. Pessoal, um beijão. Até o próximo vídeo.